Essa semana na Parashá de Lech Lechá, é a Parashá na qual a gente começa a aprender sobre os testes de Avraham Avinu. E uma das coisas que eu acho que é importante a gente aprender, esse tema de testes Nisionot, a vida está cheio de testes. Muitos testes a gente tem na vida. E é muito importante saber como lidar com eles, qual que é o propósito do teste, sim, qual que é o nosso approach no momento de dificuldade de teste que a gente tem na vida, por que a Hashem manda para a gente testes. Sabendo disso, a gente vai poder enfrentar esses momentos difíceis da vida com muito mais facilidade e também poder crescer nesses momentos de teste, não, pelo contrário, a pessoa recuar. Então vamos lá. Em hebraico, a palavra teste se chama Nisayon. Nisayon é um teste. Nisayon, ela tem um shoresh em hebraico, que é a palavra Nes. Nes em hebraico é teste, sim? Por exemplo, eu quero testar alguém, ani menaseuto. As letras que é o shoresh da palavra, a raiz da palavra é Nun e Samech. Teste é Nes. Com essas duas letras, Nun e Samech, a gente tem mais duas palavras em hebraico. A gente tem a palavra milagre. Nesse em hebraico é um milagre. E outra palavra que a gente tem com essas duas letras é um mastro. O que é mastro? Onde você ergue uma bandeira, assim? Ergue a bandeira num mastro. Onde que a gente conta a palavra nesse como mastro? Na Tfilá. Na Amidá a gente fala Tekah beshofar gadol lecherotenu vesa nes lekabetz galuyotenu. O que significa? A gente fala que quando vai vir o Mashiach vai tocar Tekah beshofar gadol. Vai ser um grande toque de shofar quando vai vir o Mashiach. Lecherotenu, para a nossa liberdade. Depois está escrito Vesanes likabetz galuyotenu. O que é Vesanes? Levantar, sim. O mastro, a bandeira. O que era um Nes? Um mastro não era somente para erguer uma bandeira, e se era um sinal. Todo lugar que era alto, como que as pessoas aglomeravam gente antigamente? Hoje em dia você manda um WhatsApp no grupo, galera, vamos se juntar, aí você junta. Antigamente, como que você chamava as pessoas? Uma das maneiras era que a pessoa erguia uma coisa, um bastão, um mastro muito alto, e isso era um sinal para as pessoas se reunirem. Então aqui que a gente fala, Vesanes, erga o Nes, esse mastro, Lekabetz Galuyotenu, que é um sinal que o povo judeu vai retornar para a sua terra. Sim, Lekabetz Galuyotenu. Agora, a gente sabe que em hebraico as palavras que elas têm as mesmas letras, elas têm algum tipo de conexão entre elas. Qual seria a conexão entre milagre, teste e mastro? A princípio são três coisas nada a ver uma com a outra. Qual que é a conexão entre elas? Então vamos lá. Vamos conectar primeiro o teste com a palavra Nes, que é mastro. Por que Hashem testa a gente? Eu, em geral, testo uma pessoa quando eu tenho dúvida quem é essa pessoa que está na minha frente. Eu não sei se ela é uma pessoa boa, honesta ou não. Preciso testar ela, saber se vale a pena contratar alguém assim ou não. Então como que eu faço um teste? Quero saber se a pessoa é honesta ou não. Eu finjo que eu esqueci uma nota de 200 shekel na mesa do meu escritório e vou embora. Deixei o dinheiro lá. Se o funcionário é honesto, ele vai pegar o dinheiro e falar, ô chefe, ô patrão, você esqueceu aqui 200 shekel, ele vai lá e vai me devolver. Porém, se ele estiver lá sozinho, ele olha para um lado, olha para o outro, vê que não tem ninguém, faz uma mágica, opa, sumiu o dinheiro. Então, eu vou ver que no dia seguinte vou chegar na minha mesa, não vai ter os 200 shekel, minha conclusão, esse cara não é um cara honesto. Então por que eu testo uma pessoa? Porque eu não sei qual a intenção dele. Ele tem boas intenções ou não? Aí eu preciso testar. Mas Hashem, ele sabe o que tem no nosso coração, se a gente tem boas intenções ou não. Ele sabe se você quer ser uma pessoa boa ou não, se você é honesto ou não. Então por que Hashem precisa testar a gente? Qual o motivo? Então tem alguns motivos, a gente vai ver por que Hashem testa o ser humano. Hashem não testa para saber se você consegue ou não. Sim? Eu quero testar um soldado para ver se ele consegue vencer esse desafio ou não. Eu não sei se ele vai conseguir ou não. Hashem, ele de certeza já sabe. Por quê? Porque está escrito que Hashem nunca vai te mandar um teste que você não pode vencê-lo. Então Hashem sabe que você consegue. Então se ele já sabe, por que ele me testa? Hashem não testa a gente para ele saber se sim ou não. Hashem testa a gente para o nosso bem. Mas por que o teste é uma coisa boa para mim? Então, número 1, o teste faz você crescer como pessoa. Por quê?
Porque na vida a gente cresce não de boas intenções, a gente cresce através de ações. Sim? Imagina uma pessoa que ela ouve que tem muita gente pobre passando fome. Ai, coitado, tem tanta gente sofrendo, tanta gente pobre, tanta gente passando fome. Só que o cara só fica assim na pena dos pobres, mas abrir a carteira que é bom, ele não abre. Sim? Ou seja, boas intenções é muito bonito. Mas se você tem tanta pena dos pobres, por que você não dá tzedakah? Por que você não ajuda? Por que você não faz hesed? O que faz a gente crescer como pessoas na vida? Não é só boas intenções, e sim ações. É o que eu sempre falo, que isso diferencia o judaísmo de outras religiões. Você pega no cristianismo, por exemplo, é só boas intenções. Ame o próximo, ame a Deus, seja uma boa pessoa. Na teoria é muito fácil falar, mas acaba papo furado. Você fala e não faz. Sim? Essa diferença que falam de Abraham também para Efron, né? Abraham, o tzadik, é aquela pessoa que fala pouco e faz muito. Diferente do político. O político é aquele que fala e não faz. Mas Abraham era o contrário. Aquela pessoa que falava pouco era um cara de ação. O ser humano, ele cresce através de ações. Por isso que a Torá é alahá, é prática. É lemaaseh. Sim? 613 mitzvot, masim tovim. Cada alahá tem seus detalhes e tal. Por quê? Porque o que faz a gente crescer são as ações. Então, a primeira coisa, o teste está escrito, sim, que é aquilo que era um potencial que tinha dentro de você. Na hora que você vence o teste, isso se transforma numa ação. E isso vai fazer você crescer como pessoa. Então, essa conexão, primeira coisa, entre teste e nes, que é mastro. Qual que é a conexão? Sim? O mastro é você erguer algo, besanes, levantar. Sim? O teste faz você crescer como pessoa. Então, o objetivo do teste número 1, essa explicação, porque em hebraico a palavra teste tem a ver com a palavra mastro, que o objetivo do Nisayon é você crescer. E por que a gente cresce através do teste? Porque a gente transforma o potencial em ação. Número 2, sim, o objetivo do teste qual que é? É para você descobrir, sim, Hashem sabe do teu potencial, mas muitas vezes sabe quem não sabe do teu potencial? Você mesmo. Porque é sabido que no momento de dificuldade que a pessoa ela passa na vida, ela descobre que dentro dela tem um monstro. Não no mau sentido, um monstro tipo de força. Assim, tem um monstro dentro dela, uma pessoa extremamente mais potencial, mais forte. Você descobre. Tem uma história de uma moça que estava no Holocausto, que ela estava fugindo com as crianças dela. E as crianças, chegou um momento que elas não tinham nem mais força de andar. Ela tinha uma criança de 7, 8, 5 e 4. Imagina uma mulher que já está fraca, já está sem comer. Ela carregou 4 filhos nas costas dela, andando quilômetros assim. Você pega o cara mais fit assim que você vai encontrar, o cara depois de 1 quilômetro com 4 nas costas já não aguenta mais. Como que essa mulher conseguiu carregar 4 crianças nas costas, andando vários e vários quilômetros? De onde que ela teve essa força? Porque no momento de dificuldade, o ser humano ele tem uma força. Ouvi uma vez que teve uma criança que estava assim, um carro atropelou uma criança, assim, estava as rodas em cima, teve uma mãe que foi lá, levantou o carro. Como assim? De onde que ela tem essa força? Sabe que dentro de cada ser humano tem um corpo assim, muito, muito forte. Está escrito, se você concentra todas as tuas forças, assim, do teu cérebro, do teu ser, da tua alma, em algo, você descobre um potencial assim gigantesco. Então dá ficar no momento de dificuldade, a pessoa acha, eu não sou capaz de fazer tal coisa, eu não tenho essa força, mas quando a pessoa está num momento difícil, ela descobre que ela tem muito mais força do que ela achava. Então os nissionot na vida, assim, no final das contas são bons pra gente, porque a gente descobre e fala, uau, eu nunca imaginava que eu seria capaz de fazer tal coisa. Eu achava que era uma missão impossível, que eu não tinha essa força dentro de mim. Mas o teste faz você descobrir um potencial enorme que você próprio não tinha consciência dele. Então essa é a primeira conexão entre teste e nesse que é o mastro. O teste é para você crescer. Por isso que a gente tem que saber qual que tem que ser o nosso approach em momentos difíceis da vida. Sim? Momentos difíceis que a gente tem na vida, a maioria do ser humano, a tendência dele é só esperar passar. Agora vou deixar rolar a dificuldade, a pessoa às vezes fica deprimida, fica mal, ou só fica pensando quando que isso vai terminar. Mas ela já não vive mais o momento, ela só pensa no dia que vai terminar. Mas não é assim. A gente, pelo contrário, a gente cada momento da vida tem que viver de uma maneira intensa. Que nem eu falei, um dos primeiros vídeos que eu gravei, eu falei sobre a palavra Hayom, né, que eu falei que, para quem não ouviu, é uma ideia muito bonita, que a palavra hoje em hebraico
sim? Por exemplo, em português a palavra dia e hoje são palavras diferentes. Dia, day, sim, um dia. E o dia de hoje é H-O-J-E. São duas palavras diferentes. Hoje e dia. Ou em espanhol, oi e dia. Mas se você pega em hebraico, sim, a palavra dia é Yom. E o dia de hoje é Ha-Yom. Então eu expliquei que quando você coloca um rei em hebraico antes de uma palavra, se eu falo bait, se eu falo ha-bait, um rei antes de uma palavra, o que significa? Casa. A casa. Sim? Então, hoje em hebraico, olha que mensagem bonita que tem. Como que eu falo hoje? Hoje é ha-yom, o dia. Se pergunta para uma pessoa, qual que é o dia da tua vida, o melhor dia da tua vida? Não, o dia que eu ficar milionário, o dia que eu casar, o dia que meu time for campeão mundial. Ou seja, hoje certeza que não é o melhor dia da minha vida. Hoje é um dia banal, normal, rotineiro e tal. Mas a pessoa nunca, o dia dela é um dia que alguma coisa vai se realizar ou talvez nunca vai acontecer. A Torá ensina pra gente, fala, olha, o teu approach na vida tem que ser que o melhor dia da tua vida. Ou pergunta, qual que é o melhor dia da tua vida? É hoje. Como assim hoje? Hoje é um dia normal. Você pode transformar o dia de hoje no melhor dia da tua vida. Por isso que em hebraico, hoje é Hayom. Se a gente vivesse cada dia da nossa vida pensando que é o dia, sim? Esse é um pshat assim também, que fala, não é um pshat, mas é um remes. No Halel a gente fala, Ze Hayom Asa Hashem, Nagila Venismechabo. Sim? Qual que é uma explicação que a gente pode dar desse pasuk? Pensa assim, Ze Hayom Asa Hashem. Hashem criou só hoje. Imagina que se você soubesse que hoje é o único dia que você tem para viver. Sim? Não vai ter amanhã. Porque eu sempre falo que tem duas coisas que atrapalham a nossa felicidade. Sabe o que é? O passado e o futuro. O passado, as frustrações do passado, os traumas que a gente tem do passado e tal, atrapalha. A gente vive amarguras e frustrações do passado. Então a gente não fica feliz no presente. E o futuro também atrapalha, porque você está preocupado, aí como vai ser, eu estou sem trabalho, eu estou não sei o que, e aí quando que eu vou casar, quando que as coisas vão se resolver. Então, as preocupações do futuro e os traumas do passado não te deixam você estar feliz hoje. Mas se a pessoa soubesse, é hoje, cara, amanhã, não tem mais nada. É hoje o único dia que você tem para viver. Como que você viveria o dia de hoje? Você acordaria às 11 da manhã? Você acordaria no Nets, já assim, já com todo assim, você levantaria da cama que nem um ninja e tal. Pô, o único dia que eu tenho para viver, eu vou aproveitar ao máximo. Sim? Ou seja, a pessoa, essa tem que ser nosso approach na vida. Cada dia que você tem, assim era o tzadikim. Como que Avraham virou Avraham? Está escrito, Avraham zaken ba bayamim. Ele veio com seus dias. Então explicam o que é esse ba bayamim. Que Avraham é uma pessoa que cada dia da vida dele ele preencheu com conteúdo. Não foi mais um dia. Sim? É ba bayamim. Cada dia da vida dele preencheu. Sim? Veio com seus dias. Esse é o pshat que eu falei. Ze hayom asa Hashem. Se você na tua cabeça fosse Ze Hayom, Hashem só fez esse dia. Ze Hayom Asa Hashem, automaticamente esse dia ser um dia muito mais feliz. Nagila Venismechabo, você, Nagila em hebraico de Gilá, Gilá alegria, Vesimcha. Ou seja, esse dia ser um dia muito mais feliz, muito mais proveitoso. Então assim, não é correto na vida, em momentos difíceis, só pensar no dia de amanhã. Porque assim você não vive o presente. É que nem, eu não vi esse filme, mas falaram que tem um filme que eu chamava Clique, é o nome do filme, que cada momento chato da vida, a pessoa tinha um controle remoto, assim, passava para frente. Aí começava um problema na vida, passava, aí mais não sei o que, depois a pessoa foi em alguns momentos já, passou da adolescência para a velhice alguns dias, assim. Por quê? Porque toda hora tem um momento difícil na vida e você quer passar, meu filho, aí passa a vida toda, assim. Porque a maioria da vida, assim, ou grande parte dos momentos da vida são momentos difíceis, não são os momentos fáceis. Mas se você toda hora só pensa quando vai terminar um momento difícil, você não vive quase nada. Então a mensagem do teste é você saber que o teste é uma coisa boa para você. A gente não tem que buscar testes, mas quando a Hashem mandou um teste na tua vida, saber que certeza algo bom vai vir. Sim? Por exemplo, está escrito nos livros de Kabbalah, assim tal, ou de Hassidut, não lembro de que eu vi isso, que toda vez que querem dar um decreto de uma grande soma de dinheiro para uma pessoa, uma parnassá boa, a pessoa vai ser testada antes com Nisayon de quê? Vocês sabem do quê? Não de parnassá. Decretaram que essa pessoa agora vai receber agora uma soma boa de dinheiro. Mas antes, para ela poder receber, em geral, testa essa pessoa com a questão de raiva, de caça. Sim? Aí naquele dia a esposa dele vai vir assim, como as pessoas estão mal-humoradas, assim, já vem, tipo, reclamando de tudo, de todos, não sei o que e tal, e no final das contas, fala, o problema é todo, a culpa é tua. Aí você fala, pô, eu? Aí a pessoa já fica tudo assim.
Agora, se avisassem para ela, se alguém comunicasse, ela recebesse um Ruach HaKodesh, cara, se você ficar quieto, estão querendo te decretar agora 100 mil shekalim, agora direto na tua conta, assim, você fazer um bom negócio, 100 mil shekel. É só calar a boca, fica quieto. Meu, a gente ia falar para ela, continua, manda. Você não ia abrir a boca. Sim. Se a gente soubesse que no final das contas você ganhar 100 mil shekalim, ninguém ia falar nada. Só que a gente não sabe. Só que você tem que saber que toda vez que a Hashem manda um teste, em geral, alguma coisa muito boa está para vir na tua vida. Sim? Só que vai depender se você vai vencer esse teste ou não. Então, quando a gente tem que lembrar disso, momentos difíceis, saber, olha, o teste é uma coisa boa. O teste vai fazer eu crescer, eu vou descobrir um potencial que eu tenho dentro de mim. Talvez a Hashem me decretou uma coisa muito boa agora, e eu preciso vencer esse teste. Então, o approach ele tem que ser não esperar o problema passar. É que nem eu falei no outro vídeo que eu gravei, eu falei que a sabedoria da vida não é esperar a tempestade passar, aprender a dançar na chuva. Não, está chovendo, você vai ficar todo só... Dança na chuva, sim. Ou seja, mesmo quando está difícil, não espera só passar a tempestade, aprende a dançar na chuva. Então essa é uma primeira mensagem que a gente aprende dos Nissionot. Saber que o Nisayon é uma coisa boa. A gente cresce como pessoa, a gente aprende mais, a gente descobre um potencial que a gente tem e assim a gente se eleva na vida. Ponto número 2. Até que horas? 10? Tá. Ponto número 2. Qual a conexão da palavra milagre com teste? Uma queixa. Então, eu vi uma explicação no Nertav Melial, ele traz algo interessante, que ele fala o seguinte: quais são os testes mais difíceis que a gente tem na vida? Que se você for ver, todos os testes de Abraão foram nesse perfil. São testes que você tem que ir contra a tua midá natural. Algo que você é um pouco contra a tua natureza. Porque qual é a definição de milagre? Milagre é algo sobrenatural, algo acima da natureza. Se você for ver, assim, qual que era a midá de Abraham? Abraham, ele era a midá de chesed, de bondade, de aproximar pessoas, de emuná, de fé. Ele era uma pessoa muito bondosa, Abraham. Se você for ver, e qual que é o contrário da midá de chesed? Qual que é o oposto? Sim? A gvurá, sim, que é a força, a justiça, o rigor, sim? Se você for ver, todos os testes de Abraham eram testes do lado da gvurá. Por exemplo, sim? Chega um dia, Sará para Abraham e fala: olha, esse teu filho aí, Ismael, está causando aqui com Yitzhak, está sendo uma péssima influência, manda ele embora de casa. Aí Abraham falou: pô, mas Ismael é meu filho. Mandava meu filho embora. Que pai manda o filho embora de casa? Sim? Aí Sarah falou: não, tem que mandar. Só que Sarah não falou da cabeça dela. Por Ruach HaKodesh, ela viu que essa era a vontade de Hashem. Até que Hashem não se revelou para Abraham e falou para ele: Kol asher tomar elecha Sarah shema bekolá. Tudo que a Sarah te falou, ouve o que ela falou. Ela mandou, você mandou Ismael embora? Manda. Muitas mulheres trazem prova desse passuca assim, quando o marido não ouve, falam: o que Hashem falou para Abraham? Kol asher tomar elecha Sarah shema bekolá. Ela falou, tem que ouvir a esposa. Sim. Mas, de qualquer forma, está escrito quando Abraham ele mandou, tinha que mandar naquele dia. Está escrito no Midrash, sim? Está escrito no Midrash que Ismael, naquele dia que Abraham mandou embora, ele estava com febre, ele estava doente. Agora, se você fosse ver, Abraham parecia um pai desalmado naquela hora. Pegou o filho doente, lechem vechem atmaim, mandou um cantil de água, um pãozinho assim, não é que ele mandou uma mochila cheia de comida e tal. Pão e água, com o filho com febre, saiu de casa. Nossa, vocês imaginam a dificuldade para Abraham de fazer isso? Abraham era completamente contra a natureza dele. Sim? Como assim? Tipo, Ismael é meu filho, tudo bem que ele não é muito flor que se cheira e tal, mas é meu filho, querendo ou não. E ele está com febre. Como que eu vou mandar ele embora de casa agora? Sim. Mas, porque justo os testes de Abraham, era ele contra a natureza dele, sim, para fazer a vontade de Hashem. Por que justo tem que ser contra a natureza? Vou dar um outro exemplo de um outro patriarca também, mas eu vou explicar a lógica disso. Qual que era a midá de Yaakov? Yaakov era a midá da Emet. Tiferet é ligado com a midá de Emet. Emet é verdade. Que nem se fala na reza no Baal Tzion, Titen Emet le Yaakov, Chesed de Avraham. Então Yaakov era a midá da Emet. Justo o patriarca que mais teve que fazer trapaças foi Yaakov. Sim? Yaakov ele foi lá, se fantasiou de Esav, na hora das brachot. Quem é você? Anochi, Esav Bechorecha, tal. Fingiu que ele era Esav. Parece que ele fez uma malandragem na hora, parece sim, na hora das brachot, que ele aproveitou que Esav estava com fome.
Aí, olha, sabe, então você quer comer? Ok, vende a primogenitura e eu te dou a comida e tal. Então parece que Yaakov, ele, sim, com Lavan também, ele foi lá e fez com as maklot, com o som, uma longa história, mas em resumo, parece que toda hora Yaakov, ele teve que meio que, não muito verdadeiro, assim, parece. Parece que Yaakov, ele não foi no caminho da verdade. E justo a midá dele, se Yaakov era midá Emet, significa que ele era o pilar da Emet no mundo, que nem Abraham era um resto assim, tipo, sem limites. Você vê Abraham e fala, nossa, o cara para 3 visitas, o cara, cada uma vaca para cada uma, não sei que, a quantidade de comida assim que Abraham fez. Shalosh sem que Marsoleta dava para fazer umas 200 pizzas assim para 3 caras. Era um resto assim sem limite, porque Abraham representava o resto de Hashem, algo sem limite. Então, se Yaakov era midá Emet, significa que Yaakov era a verdade em si. Como assim então? Como se Yaakov ele é o Midat Emet, como que ele teve que falar coisas que não são tão verdade, tá? Porque Dafka esse é o ponto. Já que Yaakov era Midat Emet, os testes de Yaakov qual foram e contra a Midat dele. Agora, para uma pessoa que é Midat Emet, para a gente falar mentira, não é difícil, né? Em geral a pessoa, é fácil hoje em dia falar mentira. A pessoa está acostumada a dar uma enganada aqui, dar uma trapaceada lá e não sei o quê. É só ver quando os policiais paravam alguém na época do Seger. Para onde você está indo? Teve um cara que falou, onde você está indo? Nessa época o cara falou, fazer Birkat Eilanot. Birkat Eilanot tem Nissan, mas o policial não sabia. Falou, mas você não pode fazer em casa? Mas eu sou Cohen. Você tem nada a ver, o policial foi discutir com ele. E daí que você é Cohen? Não é o ano da Shemitah. Será que o cara inventou um monte de coisa, nada a ver assim? Mas sei lá, ser humano é fácil falar uma mentira assim tal. A gente infelizmente... Mas para um cara que a gente não consegue imaginar uma pessoa que é 100% emet, o que é para ela falar mentira? Para ilustrar isso, eu vi uma história de um grande rabino, não lembro do nome dele, no Holocausto. Quando ele teve que fugir da Polônia para a Rússia, eles fizeram um passaporte falso para ele, como se fosse que ele era russo. E falaram para ele, se perguntarem na fronteira se é russo ou polonês, fala que você é russo. Só que esse rabino, ele falou, Miyom she'amad al da'ato lo amar sheker af pam b'chaim shelo. Ou seja, um cara que nunca falou mentira, desde que ele ficou uma pessoa que teve data, se ele nunca falou uma mentira. Nunca. Você trabalhou a vida inteira, mesmo que às vezes a verdade custa caro. Se você falar uma verdade, tem um preço, o preço da verdade. As pessoas têm que abrir mão de coisas e tal. Então, imagina uma pessoa que 70 anos da vida dela, nunca saiu da boca dela uma mentira. Falam que quando ele chegou na fronteira, perguntaram para ele, você é polonês ou russo? Ele tinha que falar que era russo, mas era mentira. Ele falou, eu sou... Ele não conseguiu falar. Por mais que era Pikuach Nefesh, a vida dele estava em jogo. Fala que é russo, cara. O cara quer te matar. Ele não conseguia. Entende que para uma pessoa que ele é Midat Emet, falar algo que não é verdade é muito difícil. Então, se Yaakov ele era Midat Emet, assim, para ele ter que fingir que era Esav e tal, com uma baita de uma avodá assim, que ele teve que fazer. E dá porque esse foi o teste dele, fazer contra a Midat dele. Por que isso é um teste de você fazer contra a tua Midat? Qual que é o motivo disso? Que muitas vezes Hashem ele criou cada pessoa que ela tem uma tendência natural para algo. Por exemplo, se isso que Abraham ele gostava de resto e tinha uma tendência para isso, é um sinal que, como que a gente sabe qual que é a nossa missão no mundo? Se Hashem te criou com potencial para alguma coisa e você gosta muito dessa coisa, é um sinal que você tem que usar isso para o bem. Então, se uma pessoa ela tem um certo dom, alguma coisa que ela é boa naquilo, e ela pode usar isso para uma boa causa, então é parte da tua missão. Porém, quem disse que isso que você está fazendo Hesed é porque você realmente quer fazer vontade de Hashem, porque você quer fazer o certo no mundo? Talvez você faz porque você curte só, porque é gostoso, isso te dá prazer, mas não só porque você quer fazer o certo na vida. Qual que é a prova que uma pessoa que ela está fazendo algo que ela gosta, ela faz principalmente porque é o que Hashem mandou e não só porque ela curte fazer isso? Como que eu vou ter certeza disso? No momento que eu falar para a pessoa fazer o contrário da natureza dela. Se mesmo assim ela fazer, porque Hashem mandou, isso é uma prova que mesmo quando ele faz, quando ele gosta, não faz só porque ele curte, porque a tendência dele é essa, e sim porque Hashem está mandando ele. Sim? Entenderam a lógica da questão? Então, mesma coisa. Sim? Abraham ele não fazia só Hesed porque ele gostava de fazer Hesed, ou porque era a natureza dele. Ele fazia Hesed com toda essa intensidade porque ele sabia que essa era a vontade de Hashem. Então, ele fazia para fazer o bem no mundo, para fazer o certo no mundo, para fazer a vontade de Hashem também. Outro exemplo disso foi a Kedat Yitzhak. Não existe teste mais anti a natureza de Abraham, em todos os sentidos, do que sacrificar o próprio filho. Que foi contra tudo com toda a essência de Abraham.
Avraham ele foi o pilar da Emuná, sim? O pilar do Chesed e do Kiruv no mundo. Sim? Avraham foi o primeiro Kiruvman do mundo, aproximou milhares de pessoas. Avraham ele foi o pilar da Emuná e o pilar do Chesed. Fazer Akedat Yitzhak era destruir tudo o que ele construiu na vida inteira dele. Vamos ver por quê. Número 1, você ensinou que tem um Deus só e que Deus era bondoso. Na época de Avraham Avinu, um dos tipos de Avodah Zará que tinham era sacrifícios humanos. Tinha uma Avodah Zará que chamava Molech. Quem sabe o que era Molech? Está escrito Mavir beno ubitoba Molech. Molech era um tipo de Avodah Zará que pegavam crianças. Os pais pegavam os próprios filhos e queimavam os filhos vivos para Avodah Zará. Sim? Inclusive eu ouvi falar que a palavra moleque em português, alguém falou moleque vem de Avodah Zará. Eu falei, moleque? Que Avodah Zará que é essa? Só que sabe que Kaf e Haf, sim, Kaf e Haf, elas se invertem. Assim. Então Molech, se você lê em lugar de Haf, você lê Kaf, sai Molech. Moleque. Sim? Então por que moleque? Uma criança, era quando pegavam crianças para Avodah Zará, chamam de moleque, de Molech. Então, curioso, verifiquem se é realmente essa fonte. Mas, de qualquer forma, então imagina na geração de Abraham, sim? As pessoas queimavam crianças vivas e tal, os pais sacrificavam o próprio filho. Abraham ele lutou a vida inteira disso, é um absurdo. Hashem não quer matar, que as pessoas matem seus próprios filhos, não tem essa de sacrifício humano. De repente o próprio Abraham, pegando o próprio filho e dando péssimo exemplo assim tal, ou seja, a vida inteira dele. Imagina um cara que lutou anos contra a humanidade toda para enraizar que Hashem é bondoso, que Hashem que é o bem das pessoas e que não se fazem sacrifícios humanos e tal. De repente, ele próprio, pegando o próprio filho dele e sacrificando ele. O que as pessoas iam falar de Avraham? Avraham, seu mascarado, seu falso, olha, tudo que você ensinou não vale nada. Sim? Ou seja, não só que ele ia... toda a questão de Muná, toda a questão de Kiruv dele também é prova abaixo. Você foi nosso mestre, nosso exemplo de pessoa. Você fez uma coisa, você sacrificou teu filho, você fez Avodah Zará. Você fez... foi cruel, você que falava que você era uma pessoa bondosa e tem que fazer o bem. Você matou teu próprio filho a sangue frio. Ou seja, era contra toda a natureza de Avraham. Ele fez algo cruel, ele era bondoso. Ele era a pessoa que divulgou a Emuná, que ele estava fazendo o contrário de Emuná. Ele foi uma pessoa que aproximou pessoas através de fazer Akedat Yitzhak, ele ia afastar pessoas. Ou seja, fazer 100% contra a natureza dele. Imagina a dificuldade do teste. Sim? E Avraham não questionou nada. Não só que ele fez o que Hashem pediu, mas ele não questionou. Ele podia falar para Hashem, olha, Hashem, você está pedindo, eu vou fazer, mas posso fazer uma pergunta? Tipo, o que a gente vai ganhar com isso? Tipo, vai ser um Hilul Hashem. Vai ser, as pessoas vão se afastar. Só me explica por quê. Tipo, nada. Avraham nem questionou. Sim? Se a gente vê... porque esse teste de Akedat Yitzhak foi tão difícil. Não foi Stam sacrificar o filho. Foi contra 100% a natureza dele. Assim, toda a essência dele ele foi contra aquilo. Para mostrar assim. E Hashem ele viu e falou, nossa, Atayadati. Depois da Akedat Yitzhak, Hashem falou, agora sim. Tipo, foi uma prova máxima assim, que irei Eloquim matar. Que tudo que você faz é porque você tem temor a Deus, porque você tem Yirat Shamayim. E não estão porque você gosta de fazer Chesed. Sim, óbvio que não é só por isso que nos ensinou e tudo, a gente falou todos os outros motivos também, mas é uma coisa interessante também, que às vezes a pessoa ela tem que fazer algo que é difícil para ela fazer. Sim, algo que ela fala, isso não é para mim, isso é uma coisa um pouco difícil fazer. Mas se é o certo você fazer naquele momento aquela coisa, por mais difícil que seja para você, sim, fazer aquela coisa, se a gente sabe, é muito importante essa questão também de saber, sim, quando você sabe que algo é certo e verdadeiro, fazer, mesmo que as pessoas ao teu redor, sim, não vão fazer. Ontem no noivado do Yitzhak, eu comentei uma coisa interessante, mas só para a gente ver como a gente é influenciado pela opinião dos outros. É uma pesquisa que eu vi alguns anos atrás, achei muito interessante, assim, que fala o seguinte. Olha como que a gente é influenciado pelos outros. Pegaram uma universidade, fizeram essa prova, pegaram diferentes pessoas assim, que eram as cobaias, e tinha um grupo de pessoas que eram os atores, que fingiram que eles eram universitários, intelectuais e tal. Qual que era o teste? Colocaram elas numa sala assim, fazendo um monte de perguntas de lógica, de raciocínio. Então, fazendo pergunta difícil de física, de matemática, de não sei o quê. E a galera que era todos atores assim, sabiam as respostas de antemão e fingiam, davam respostas assim, uau, tal. Pareciam os caras mais nerds do mundo assim, e todo mundo que estava de cobaia lá assistindo falou, uau, nossa, galera aqui é super inteligente, todo mundo crânio, tal.
Até que chegou uma pergunta extremamente assim, simples e fácil a resposta. O professor desenhou uma linha de 30 centímetros e uma outra de 25 centímetros, uma assim, e perguntou qual é mais comprida. Agora todos os caras que eram atores assim, eles olharam e começaram a falar, nossa, que pergunta difícil, meu. O cara com óculos assim, tipo, pegando uma régua assim, medindo assim, tipo, tá. E o cara chamou, a galera doida aqui, é óbvio que aquela mais, pergunta uma criança de 2 anos, qual que é mais comprida? O cara fala, de 30 centímetros, não tem dúvida, sim? Mas o cara pensava pro outro lado, galera aqui, todo mundo super inteligente, não pode ser que, tipo, tá todo mundo errado, só eu que tô certo. Certeza tem uma pegadinha aqui, não pode ser. Aí ele olhava assim, mas que pegadinha pode ser? 30, 25. Será que é uma ilusão ótica? Sabe, tem uma de ilusão ótica assim, tal? Ele ficou olhando assim, pô, eu tô vendo, essa é maior que a outra. Era muito óbvio que a linha de 30 centímetros é maior que a de 25. Quantos por cento das pessoas vocês acham que falaram a resposta certa? Que a linha de 30 centímetros é maior que a de 25? A maioria. A maioria falou a resposta certa? Minoria. Quantos da minoria? 30%? 10%? Rodrigão acertou. 10%. Só, mas não era uma galera burra. Eram os caras assim. Não, nada que eu não saiba. Tá bom. Só 10%. Imagina que você está falando de universitários, intelectuais, a galera assim de alto escalão, vendo uma pergunta idiota, óbvia assim tal. Por quê? Porque a pessoa tem no psicológico dela, não pode ser que está todo mundo errado, só eu que estou certo. Sim? Mas Avraham Avinu era o contrário. Por isso que eu falei, eu comentei ontem no Nevado, que esse é o nome de Avraham Haivri. Esse é um nome hebreu dos judeus, que a gente tem o nome Hivri. Tem 2 motivos. Um, que a gente vem de Ever, filho de Shem, né, que a gente era descendente de Ever. E também porque Avraham era chamado Avraham Hebreu. Kol haolam kulo me'ever echad, Avraham me'ever hasheni. O mundo inteiro de um lado, Ever em hebraico é margem, como se fosse todo mundo numa margem do rio, Avraham do outro lado. Um mundo de idólatras, de pessoas. Avraham ele acreditou em algo e foi até o final. Sim, porque às vezes a pessoa ela quer fazer o certo e muitas vezes as pessoas ao seu redor desmotivam ela. Você quer ser honesta, a pessoa fala, você é idiota, hoje em dia quem é honesto passa fome. Se você não trapacear um pouquinho, um Brasil famoso jeitinho brasileiro. É uma palavra bonita que acharam para você enganar. Então é jeitinho, você é um cara jeitoso. Jeitoso, sabe se virar, você é um cara inteligente e tal. Jeitinho brasileiro. Sim? Ou seja, um cara que é honesto, ele é até zoado. Tipo, hoje em dia, ou se tem um grupo de pessoas falando Lashon Hara. Chega uma pessoa e fala, galera, não curta esse papo, ficar fofocando a vida dos outros, vamos mudar de assunto? Ih, você aí tá achando que é o santinho aí? Que história é essa? Vai ser zoado porque... Então tem gente que acaba, sabe, você não pode vencê-los, junte-se a eles, né? Ou seja, a pessoa acaba desistindo de ser a pessoa certa porque está todo mundo ao meu redor não fazendo, eu vou ser o cara diferente. Mas tem que ser o contrário, a gente tem que aprender de Avraham. Sem Avraham, o que é certo a gente tem que fazer, mesmo que as pessoas ao teu redor não estão fazendo. Você não vai receber não vai ser apreciado pelo que você faz, não interessa. Eu vou fazer o certo, não só fazer o certo, ser o pioneiro, sabe? Aquela primeira pessoa, quando todo mundo fazer, eu faço. Não, seja o primeiro cara que vai fazer, seja aquela pessoa que faz a coisa certa, que levanta cedo, que estuda nos momentos que ninguém estuda. Sexta eu não vou estudar, porque sexta-feira é um xixi, ninguém estuda na sexta. Mas por quê? É um xixi, sexta para turma, de Limon Torá na sexta? Mas ninguém estuda. Tá bom, imagina se estivessem distribuindo dinheiro. Fala, tem um cara aqui no Rami Levi dando vale compras de 200 shekel. E ninguém está indo para falar. Você não vai pegar, tá de graça, 200 shekel. Ninguém foi. Vou ir também, sou trouxa. Os caras não estão indo, o problema é deles. O cara está dando 200 shekel de graça. Fala, nem pega, meu. E daí que ninguém está indo buscar? E com dinheiro a gente não falaria assim. Porque com mitzvot e com coisas boas a gente fala, ninguém está fazendo, então por que eu preciso fazer? Mas é isso, a gente tem que aprender de Avraham nesse sentido, assim, Avraham Ivri, foi aquela pessoa que o que é certo, a gente faz, a gente vai até o final, a gente não se deixa influenciar pelas pessoas ao nosso redor. O que que nem falar, Emet ner leraglav, a verdade é uma luz no seu caminho, sim? Ela não vê outras coisas. Então, em resumo, tem outro motivo dos nissionot que a gente tem na vida, principalmente os nissionot mais difíceis, que a gente sente que tem que fazer algo que é difícil para a gente. Por exemplo, uma pessoa que ela tem uma natureza nervosa, sim? Então, os principais testes dele vão ser pessoas que vão te irritar. Um cara que é pavio curto,
todo mundo ao redor dele vai ser pessoas assim, pentelhas, pessoas que vão te essa paciência assim tal. Nossa, tem que trabalhar a paciência aqui, a galera me deixa meio nervoso e tal. Ou seja, mas por quê? Porque Dafka, assim, os principais testes é Dafka você e com uma comida que você tem dificuldade naquilo, sim? Porque Dafka nesse ponto é o ponto que você pode mais também crescer como pessoa, não só demonstrar para Hashem que você faz as coisas Hashem Shamayim, mas também o maior crescimento é você vencer Dafka aquele ponto que é difícil para você. Tem muitas pessoas que falam, olha, no geral eu faço isso, aquilo, mas esse setor aqui, por exemplo, tem muitas meninas que falam para mim assim, falam, olha, Rav, Shabbat, ok, Kasher, ok, tá ok, mas uma de tzniut, assim, não rola. Ou seja, pode ser que uma pessoa que tem uma dificuldade com tzniut, pode ser que você só viu essa reencarnação, nas outras reencarnações, Shabbat você cumpria, Kasher você fazia, o ponto que você foi mais ou menos assim, ou mais menos do que mais, na última reencarnação, foi tzniut, você deu umas vaciladas lá e você voltou para o mundo para isso. Só que o Yetzirah não é burro, é que nem, por exemplo, quando você... Quem entende de luta, assim, uma das regras na luta tem que ser, quando você vai lutar com alguém, conheça o inimigo. Eu dei essa dica uma vez no show que eu falei, que é a mesma coisa com o Yetzirah. Você tem que nem numa luta, por exemplo, se você sei que o ponto fraco dele, tem cara que a barriga dele é de aço, você dá um soco na barriga, nem faz cócega nele. Mas tem gente que você dá uma no nariz, assim, o cara fica todo tonto. Então eu não sou burro, eu não vou ficar tentando dar um soco na barriga, porque eu sei se eu conseguir um no nariz dele, eu já derrubo ele, sim? Então você tem que saber qual é o ponto fraco do teu inimigo. Se você sabe que é o nariz, você só vai, principalmente, você vai tentar dar lá. Mesma coisa o Yetzer. Se ele sabe que eu vim para uma reencarnação nesse mundo agora para consertar tal ponto, então onde que ele vai colocar mais dificuldade, mais testes, mais obstáculos? Dá ficar no ponto que eu tenho dificuldade com ele. Sim? Então não adianta a pessoa falar, olha, nisso ok, isso eu topo fazer, isso eu topo, esse setor aqui, não, esse aqui não é para mim. Cara, pode ser que você só veio para o mundo por causa disso. Esse ponto que é difícil para você. Então, de Abraham a gente aprende também, sem Abraham, as coisas que ele foi testado não foram as coisas fáceis para ele. A gente não falou para ele, olha, Abraham, vou te testar, no lugar de você receber 20 visitas, recebe 100. Esse teste para Abraham é uma moleza. 100, por mim 200 também. Esse não era o teste difícil para ele. Agora, expulsar Ismael de casa, fazer aquele data, nossa, isso aqui não, me pede tudo menos isso. Isso eu não consigo, eu não mato nenhuma mosca. Meu filho, sim? Ou seja, dá ficar as coisas que a gente tem que saber. Não, coisas que são difíceis para a gente, não desiste delas. Sim? Não fala isso, eu não consigo, eu não sou uma pessoa que consegue me concentrar em estudo, eu sou uma pessoa que não consegue focar em tal coisa, ou tenho dificuldade com tal tema. Todo mundo, se você vai conseguir vencer, e saiba que se você soubesse, eu vim para o mundo principalmente para isso, isso te dá também mais motivação a vencer os testes. Bezat Hashem, que a gente aprende aí de Avraham, pega essa força e saber que Bezat Hashem, os testes na vida, de novo, faz a gente crescer, faz a gente se elevar e são para o nosso bem, e não buscar só que o problema passe, saber que isso aqui é parte do teu crescimento, é parte da vida, aproveitar cada momento e saber que cada momento é um momento especial, um momento de crescimento, e viver cada dia com intensidade. Bezat Hashem.